O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Usuários do transporte coletivo reclamam da falta de qualidade no primeiro dia útil do aumento da tarifa em Goiânia. Moradores do setor Jardim Cascata, em Aparecida de Goiânia, reclamam que a prefeitura abandonou o bairro. Vigora a partir de hoje portabilidade de dívidas. A lei assegura ao consumidor a possibilidade de transferência de dívida de um agente financeiro para outro. E ainda você vai conferir outras notícias no Jornal da Fonte a partir de agora. Soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás pede socorro à população para encontrar um doador de medula óssea compatível. Ela foi diagnosticada com leucemia ano passado e o transplante é a única alternativa para a cura da doença. Transplante de medula óssea é a única esperança de cura para a soldado do Corpo de Bombeiros de Jataí, Suzele, de 29 anos. Ela, que está com leucemia, evoluiu para a forma grave da doença. Para ajudá-la, a corporação se mobilizou para a campanha Seja o Herói da Nossa Bombeira, que cadastra pessoas para o banco de doadores de medula óssea. A corporação entrou na campanha porque nada mais justo que uma instituição que salva vidas todo dia, que esse é o seu lema, salvar a vida, ajudar a salvar a vida da bombeira Suzele. Para se cadastrar é fácil, basta comparecer ao Hemocentro com documentação pessoal, ter entre 18 e 54 anos e estar bem de saúde. O cadastro é simples, né? Basta informar os dados pessoais, endereço, telefone. Hoje coleta 5 ml. Se essa pessoa for compatível com alguém, nós entramos em contato, fazemos uma nova coleta de 5 ml. E se ele quiser fazer a doação, aí que ela é feita, pode ser feita de duas formas. Como se fosse uma doação de sangue por aférese ou procedimento cirúrgico onde tira o líquido do osso da bacia. A campanha dos bombeiros se estenderá para outros órgãos e outras cidades de Goiás ao longo da semana. A campanha ela continua hoje na Secretaria, amanhã estaremos no Centro Administrativo, as pessoas podem fazer também no próprio Hemocentro, quarta em Jataí, quinta em Itaberaí. Então a campanha ela tem uma sequência cronológica para que as pessoas possam ter acesso ao Hemocentro e fazer o cadastro para doação de medula. A proximidade da Copa do Mundo é uma preocupação para o Hemocentro de todo o país. A grande concentração de pessoas pode fazer aumentar a demanda por sangue para doação. Por esse motivo, profissionais desses órgãos se preparam para aumentar os estoques de sangue. Há pouco mais de um mês para a abertura da Copa, os hemocentros do país estão se preparando para o aumento na demanda de doações de sangue, que deve crescer em 30%. Profissionais dos hemocentros e das unidades de coleta de todo o estado irão durante toda a semana traçar planos de ações para conscientizar a população da importância da doação, principalmente próximo de eventos de grande porte. Promover ações para que se aumente o número de doadores nesse período e o número de coletas, para que a gente tenha um estoque aí preventivo, no caso de termos que auxiliar devido ao grande fluxo de pessoas que teremos no estado e também a cidade sede próxima a nós. Quem está participando do curso destaca a importância da reciclagem diariamente. Na verdade, eu acho que o mais importante no conjunto é mobilizar a sociedade dessa importância das pessoas estarem se disponibilizando e irem até as unidades para fazer o ato da doação em si, atender a demanda necessária que tende a crescer nesses eventos. O plano de ação de contingência para a Copa deve contar com o apoio de meios de comunicação, programas de saúde das famílias dos interiores e parcerias com empresas e escolas. Nossa intenção agora é promover ações que nós consigamos conscientizar esses doadores e trazer esses doadores para o Banco de Sangue. No próximo dia 7 de junho está programado o dia D da campanha de coleta de sangue em todo o estado. O Banco Central publicou no ano passado uma resolução que dispõe a portabilidade de operações. A resolução entrou em vigor hoje e assegura ao consumidor a possibilidade de transferência de dívida de um agente financeiro para outro. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a superintendente do Procon Goiás, Darlene Araújo. Doutora Darlene, muito obrigado por estar conosco. Boa noite. Boa noite a todos.
Na verdade, já é uma regulamentação existente, as pessoas fazem a portabilidade. O que mudou? O que nós temos de novo com essa resolução, doutora Darlene? Essa resolução publicada agora em dezembro de 2013, ela veio a regulamentar uma resolução que estava em 2006 em vigência. O que traz de benefício para o consumidor? Traz muito claro prazos. Consumidor que desejar mudar a sua dívida para outro banco, fazer essa no seu banco onde está a dívida e num prazo de 1 dia útil, esse banco tem que fornecer a ele saldo devedor, os juros cobrados, todos o SET, que é o serviço efetivo total, número de prestações, são detalhes especificados que o consumidor, de posse desses dados, pode procurar aí bancos que ofereçam melhores taxas. Encontrando o banco que aceite essa sua dívida por um valor menor de juros, então o banco mesmo vai entrar em contrato com a sua instituição de origem e fazer essa operação, essa negociação sem custo nenhum para o consumidor. E o PROCON, nós fizemos uma simulação de uma consumidora que nos procurou, com os juros de 1,9, baixando para 1,5, ela teve uma economia aí no final de quase 45%. Então, é uma portabilidade boa, consumidor que tiver orientado e precisar de orientação, nós fazemos essa orientação para ele, fazemos o cálculo, a simulação, e ele pode procurar aí um agente financeiro que vai ofertar um melhor lance, menor juros, para que ele então possa pagar sua dívida em parcelas, em valores menores. Doutora Darlene, no caso da portabilidade numérica de telefone, o consumidor procura a operadora que ele quer, a nova. No caso da portabilidade bancária, ele procura o banco que ele deseja fazer a migração, ele procura o banco atual, que ele é correntista? Sim, ele vai inicialmente solicitar os cálculos formalmente para o banco que ele tem a dívida. Com esses documentos é que ele vai procurar, e ele vai procurar instituições que tenham, que ofereçam melhores juros. E aí depois que ele tiver essa opção, essa pesquisa, é uma verdadeira pesquisa mesmo, buscando o lance melhor para comprar a sua dívida. Aí sim, ele vai definir pela instituição financeira e toda a transação, toda a operação é feita, então, de instituição para instituição. E podendo ainda a instituição que ele tem a dívida, aquela instituição originária, oferecer e cobrir o valor que ele conseguiu menor e ele até pode permanecer nessa instituição de origem. Então, é a concorrência, né? Que é a alma do negócio. São 5 dias úteis que existe para esse trâmite aí? De instituição para instituição são 5 dias úteis. E para o consumidor que solicitar o seu valor corrigido, ele tem que ser em 1 dia útil. Para ele, de posse desses documentos, buscar aí as instituições. Entre instituição para instituição, tem que finalizar em até 5 dias úteis. Agora, a instituição bancária na qual o consumidor deseja transferir a sua conta bancária, ela é obrigada a receber ou ela pode falar, não, para a gente não é vantagem, nós não queremos receber as suas contas e não queremos tê-lo como cliente? O consumidor, ele pode procurar uma instituição oferecendo a sua dívida e essa instituição pode recusar. Então, ele tem que encontrar a instituição que queira assumir a sua dívida e negociar com a outra instituição. E da mesma forma, a instituição, ela não pode negar a migração para outra que oferece juros melhores. Isso é uma regulamentação muito clara que traz muita transparência nessa negociação. Até aproveitando o espaço, é bom ressaltar para o consumidor que não se trata de uma nova negociação. O contrato é o mesmo. Toda aquela negociação inicial, quando foi celebrar o contrato, que pode ser contrato de investimento, de dívida imobiliária, de aquisição de veículo, empréstimo pessoal, aquele contrato é o mesmo. O que está sendo negociado aí são taxas de juros menores. Aí quando é bom para o consumidor? Quando ele perceber que o número de parcelas pode ter reduzido ou mantém a mesma, mas com valores menores. Darlene, para finalizar, eu acredito que nós estamos ao vivo nesse momento para todo o Brasil via satélite, milhares de pessoas nos assistem e entre essas pessoas muitos micro, médios, pequenos empresários, até grandes empresários. Isso vale só para a CPF ou vale para a pessoa jurídica também? A lei, ela estabelece para
pessoa jurídica com CPF. E ela vai valer muito mais para aqueles casos de empréstimo pessoal. Eu acho que vai ser a grande vantagem, porque é mais seguro para o banco, para ele interessar em comprar uma dívida em que ele tenha menos risco para fazer essa operação. Muito bem, nós conversamos com a superintendente do PROCON estadual, Darlene Araújo, falando sobre a portabilidade de bancos. Doutora Darlene, mais uma vez, muito obrigado pela prestatividade. Uma boa noite para a senhora. Nós que agradecemos, uma boa noite a todos e todas as informações complementares que o consumidor achar necessário, pode ligar no nosso telefone 151 para buscar aí detalhes e também através dos nossos atendentes nos nossos postos de atendimento. E agora nós vamos à redação conhecer as últimas notícias com a repórter Cristiane Rodrigues. Olá, Cristiane, boa noite para você. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que nos acompanha em casa. E eu venho com a notícia de um capotamento, um carro que capotou no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem e uma mulher ficou levemente ferido. Os dois passam bem, estão com ferimentos nos braços, mas passam bem. Felizmente, né, Segismar? Porque foi um acidente trágico, né? Um acidente grave e eles estão bem. Então o Corpo de Bombeiros aproveita para alertar mais uma vez os motoristas quanto aos riscos, né, que estão correndo todos os dias e pedir mais prudência. Volto com você aí no estúdio. Ok, Cristiane Rodrigues, muito obrigado pelas suas informações e veja a seguir. Usuários reclamam de qualidade de ônibus no primeiro dia útil de aumento da passagem do transporte coletivo de Goiânia. Vamos acompanhar essa matéria depois do intervalo e continue conosco aqui no Jornal da Fonte, que volta já. Hoje é o primeiro dia útil do aumento do valor da passagem do transporte coletivo, que vai dos atuais R$ 2,70 para os R$ 2,80. A diferença de 10 centavos pode parecer pouca, mas no fim do mês faz diferença no bolso dos usuários do transporte coletivo que não acredita na melhoria da qualidade do serviço. Acompanhe. Nas dezenas de reportagens que fazemos ao longo dos meses sobre o transporte público em Goiânia, as imagens são sempre as mesmas. Ônibus lotados, empurra-empurra para pegar o coletivo e muita demora. Hoje foi o primeiro dia útil do aumento da tarifa de R$ 2,70 para R$ 2,80. Os 10 centavos parecem pouco, e para alguns até que é. Menos se compararmos com a qualidade do serviço. Não tem qualidade alguma, ônibus lotado, ônibus velho também, não tem capacidade para transporte, não tem capacidade para transportar as pessoas. Os ônibus é péssimo, horário, lotação, é tudo péssimo. Então, para valer a pena, teria que atender a demanda da população, dando um transporte excelente para o pessoal e aí poderia colocar um preço justo, né? Uma pesquisa realizada por um advogado especialista em direito urbanístico revelou que o valor da tarifa em Goiânia é o 5º maior do país. E além de caro, o serviço é muito ruim. Tem gente que não se importaria de até pagar um pouco mais para conseguir ter um serviço de qualidade. Se melhorar o transporte, não está alto não, porque né, faz tempo que não aumenta, mas agora se continuar do jeito que está, é muito caro. Se tivesse melhorado, aumentado os transportes, a gente não sentiria tanto. Acompanhando o aumento, a CDTC anunciou um pacote de medidas que devem vir para melhorar a qualidade do transporte coletivo. Agora é esperar para ver. E o acordo que originou o aumento prevê que as empresas coloquem a curto prazo mais 91 veículos e aumente a oferta de viagens. Estão previstos 1.000 novos horários. Também deve acontecer a recontratação dos organizadores de fila, entre várias outras medidas. E nós continuamos a falar sobre essa questão do transporte coletivo, já que a nova tarifa do transporte coletivo de Goiânia passou a custar, como nós vimos agora, R$ 2,80 a partir do último sábado, dia 3. E a tarifa realmente é cara. No ranking nacional, o valor é o 5º maior do país. Além de caro, os usuários reclamam de um serviço muito ruim. Mas
É possível que haja planejamento urbano para reverter essa situação? Sobre esse assunto, converso agora com o coordenador da Subcomissão de Ordenação das Cidades da OAB Goiás, Márcio Moraes. Doutor Márcio, boa noite, é um prazer tê-lo aqui novamente no Jornal da Fonte. Prazer é meu, muito obrigado. Doutor Márcio, nós estamos falando de um problema que não é de hoje, não é de ontem, é um problema antigo e como a gente viu lá, os consumidores querem mesmo é qualidade. Na opinião do senhor, o senhor acredita que esse problema, que o valor da tarifa, ele está ligado com o planejamento urbano da capital? Sem dúvida. O que nós temos hoje é uma falta de eficácia do planejamento, uma falta de gestão do planejamento de mobilidade urbana da capital. Não só da capital, como de toda a região metropolitana. Quando você tem uma eficácia maior do plano de mobilidade urbana, municipal, estadual e federal, você promove ao usuário uma maior eficiência de transporte. Quanto maior a sua eficiência de transporte, menor o seu custo. Essa aí é a razão porque está linkado a tarifa com a falta de planejamento. Pois é, então, na verdade, isso foi um problema transferido de gestão para gestão ao longo dos últimos anos, já que não teve esse planejamento. Só acredita que a curto prazo isso não deve ser possível? Só acredita nisso, numa melhoria no trânsito de Goiânia, no próprio adensamento populacional, que eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que significa isso? Pois não. A questão do adensamento da malha urbana para fins de tarifa é um conceito muito simples de ser entendido. Quando você faz uma viagem, por exemplo, de carro, e você acomoda todos os assentos do seu carro com seus amigos e vai para alguma cidade próxima ou distante, quanto mais pessoas você colocar no carro, mais barato sai o seu transporte, porque todos vão ratear aquele custo. Quando você promove um correto adensamento da cidade, incluindo mais pessoas numa mesma região, o transporte dessas pessoas também segue a mesma lógica e também sai mais barato, porque o custo de manutenção daquela infraestrutura se paga de uma forma mais barata. E de igual forma também o custo de manutenção da própria estrutura, das infraestruturas, das ruas e o tempo de transporte também. Nós estamos aí, Goiânia é a quinta capital com a maior tarifa em todo o país. É de 27, contando com o Distrito Federal, nós estamos entre os 5, né? Seria um G5 do futebol aí. O senhor acredita que esse valor, o fato de nós estamos no local correto, levando em consideração que temos aí aproximadamente 1.300.000 pessoas em Goiânia e quase 2 milhões de pessoas na região metropolitana, e estamos à frente de cidades como Salvador, que é a terceira mais habitada do Brasil, por exemplo? Isso realmente assusta, esse dado de que Goiânia está entre as 5 maiores capitais mais caras, né, para o transporte. Mas é justamente por conta dessa questão do planejamento e adensamento. Quanto mais espalhada for a cidade, maior é o trajeto que o cidadão tem que utilizar para ir de um ponto A para um ponto B. Se o adensamento fosse melhor planejado, melhor edificado, ele teria esse trajeto reduzido, o que reduz também a questão do consumo de combustível, o que reduz a tarifa. E outra coisa que nós percebemos também, e que muitas vezes se mostra ignorado, é a quantidade de carros. A quantidade de carros, todo mundo normalmente o culpa o nível municipal como o causador principal do transporte, do trânsito, perdão. Só que o que nós vemos é uma não sintonia com o governo estadual e com o federal, que permite uma grande isenção dos veículos. Então, quando você pega um valor de R$ 2,80 e coloca na ponta do lápis, sai mais barato você comprar uma moto ou um carro. Então, isso é que também faz gerar, por conta da questão tributária que envolve município, estado e federação, nós promovemos um maior adensamento de carros na rua, o que transforma isso num trânsito, congestionamento, o que acaba encarecendo também o transporte coletivo. Esteve conosco aqui no Jornal da Fonte, está conosco o coordenador da Subcomissão de Ordenação das Cidades da OAB Goiás, Márcio Moraes, falando de um problema antigo e que o pessoal, o povão, está na bronca com esse aumento. Muito obrigado pela participação do senhor, boa noite. Eu que agradeço. Nossa reportagem esteve nesse fim de semana em um bairro de Aparecida de Goiânia, mas que não parece nem um pouco um setor urbanizado. Os moradores apresentaram uma grande lista de problemas e nós fomos lá conferir. Acompanhe. Chegar ao Jardim Cascata, em Aparecida de Goiânia, é quase impossível. O setor parece mais um lugar abandonado. Mato alto por todo canto, ruas sem asfalto, falta de água tratada e iluminação. O transporte público para ter acesso só andando mais de 2 quilômetros. Dona Francisca, uma das moradoras mais antigas do setor, reclama do descaso das autoridades.
Segundo ela, as promessas são muitas, mas os benefícios até hoje nunca chegaram à sua rua. Todos os anos tem promessa e vim, Deus me livre. De jeito nenhum. E nós precisamos de asfalto e água tratada. Porque estamos no meio desse matagal aqui e precisamos de um benefício, né? Os problemas de infraestrutura no setor são diversos. As ruas esburacadas praticamente estão intransitáveis, cheias de buracos e grandes crateras. Até o carro da nossa reportagem teve dificuldades de chegar ao local. Segundo essa moradora, até agora, nenhum benefício chegou ao setor. Benefício nenhum, nem asfalto, nada. O que ele prometeu não cumpriu, né? Cumpriu na metade do setor cascata, mas aí ele prometeu que ia fazer o restante, já passou uma política e nada, e vai passar outra daqui 2 anos e nada. O mato alto no setor serve de esconderijo para os bandidos e a insegurança é grande. Segundo essa moradora, os assaltos acontecem à luz do dia. Não tem hora para acontecer. Se você sair e deixar o portão aberto, ou a porta aberta quando voltar, é perigoso não achar mais nada. Porque eles roubam mesmo. Estamos aqui no Jardim Cascata, em Aparecida de Goiânia. Especificamente na Avenida C5. Exatamente. Aqui era para ser uma avenida. Mas olha só, eu estou dentro do buraco desta avenida. Avenida C5 aqui no Jardim Cascata, em Aparecida de Goiânia. Os moradores aqui não conseguem transitar nem de a pé, quanto mais com o veículo. E para tentar se mover aqui nesse buraco, sair dessa cratera, eu vou pedir ajuda aqui aos moradores. A Florisbela que vai nos ajudar. É difícil, não é isso? Transitar aqui por essa que seria uma avenida. É difícil, muito difícil, porque o prefeito falou que ia asfaltar e até hoje não tem água. Nós precisamos de uma rede de esgoto, nós precisamos de asfalto. Ó, em frente à minha casa é um matagal, a prefeitura vem aqui, só finge que capina e não capina nada. A situação é complicada, são muitos problemas do bairro. Vamos ouvir o lado da prefeitura a respeito da reclamação dos moradores do Jardim Cascata sobre a existência de mato alto e problemas na iluminação. A prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que as equipes de roçagem e de manutenção da iluminação começam a trabalhar na região a partir do dia 15 deste mês. Sobre a falta de água na região, a prefeitura informa que a instalação desse serviço é de atribuição da Saneago. A respeito da falta de asfalto, esclarece que o bairro ainda não recebeu água tratada e que por isso ainda não poderá ser incluso no programa Asfalto para Todos. Nossa produção entrou em contato com a Saneago, mas não obtivemos resposta sobre a falta de água tratada no bairro. Agora, mudando de assunto. O nome SPA vem de uma expressão latina que quer dizer saúde pela água. Atualmente, a palavra é dada a estabelecimentos que oferecem atividades de saúde, beleza e bem-estar. Esses locais contam com um ambiente amplo, com aromas, velas e som específicos, propícios ao conforto e à tranquilidade de quem precisa sair do estresse do cotidiano. A grande diferença de uma clínica de estética para um spa é justamente essa experiência que o cliente passa. Então, toda essa ritualística dos produtos que são utilizados, a forma de atendimento, não às vezes da técnica em si. Você pode encontrar uma mesma massagem em um spa e uma clínica de estética com a mesma qualidade, com a mesma técnica. Giane destaca que existem muitos mitos sobre o conceito que as pessoas têm de spa. Entre eles, o que é preciso ter muito dinheiro para frequentar o local. Ela conta que com R$ 80 é possível pagar até 3 procedimentos no espaço. Massagens podem variar entre R$ 45 e R$ 250. E o preço? Você tem procedimentos no spa, procedimentos, por exemplo, de 30 minutos, em que você vai pagar a partir de R$ 45. Então você tem massagens que você paga de R$ 80 a R$ 100. Então é um valor bem acessível, não é isso que é só para um determinado público usufruir, não. Prova que o local também atrai o sexo masculino, Manuel frequenta o spa para aliviar a mente e o corpo.
homens geralmente optam por tratamentos relaxantes ou terapêuticos. Com certeza, ao receber uma massagem, né, dá sim para relaxar e tudo mais. Dá para você esquecer algumas coisas dos problemas. Massagens feitas com vela ou óleo que se diferenciam por técnicas são responsáveis pelo bem-estar de uma pessoa. A pessoa sair do seu cotidiano, né? Tirar um tempo para se dedicar ao seu bem-estar, à sua saúde, desestressar, relaxar. E também serve como procedimentos terapêuticos para aliviar nódulos, aliviar a tensão, dores de cabeça, o estresse. E eu recebo agora no Jornal da Fonte Priscila Gonçalves, que nos conta o que discute hoje no programa Sociedade em Questão. Olá, Priscila, boa noite. Boa noite, Cedismar. Boa noite a todos que estão em casa. Hoje, Cedismar, nós vamos falar sobre um assunto que mexe muito aí com as pessoas, a educação de filhos, especificamente adolescentes. Será que tem um segredo aí para educar esses adolescentes, Cedismar? Será que existe uma técnica como educar os nossos filhos, os nossos adolescentes, para que amanhã eles não se revoltem aí contra nós? Vamos mostrar aí situações, casos de adolescentes que voltaram aí contra os seus pais, tentando matar aí os próprios pais, né? Que foi o caso daquela menor que aconteceu aí no início deste mês, aqui em Goiânia, que tentou matar a mãe aí envenenada com veneno de rato, Cedismar, que é uma situação que vem crescendo aí, né, constantemente no meio aí desses adolescentes. Um tema muito importante, um grande desafio. Sociedade em Questão vai ao ar daqui a pouco às 21 horas com Priscila Gonçalves. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, você fica com Luiz Duarte.